nordestina que mora em Fortaleza. Uma cidade também bonita, com sol o ano inteiro, mas com muitos problemas sociais, como a maioria das grandes cidades brasileiras. Mas é a situação das crianças o que mais preocupa a representante brasileira na Conferência sobre os Direitos Humanos. Andréa Bezerra tem 14 anos e está cursando o primeiro ano do 2º grau. Como tantas outras adolescentes do país, Andréa tem sonhos, é romântica, brincalhona e bastante tímida. Mas muda completamente quando começa a falar dos milhares de meninos e meninas que vivem e morrem nas favelas ou nas ruas, sem direito à saúde, educação e principalmente sem direito à infância. Então eu vejo as crianças morrendo de fome, tanta discriminação, as desigualdades sociais. Isso espanta não só a mim, mas a qualquer outra pessoa. Segundo a Unicef, 247 mil crianças morreram no Brasil em 1991, antes de completar 5 anos de idade, por causa de doenças como a desnutrição e a diarreia. Sem falar nas centenas de crianças vítimas da violência nos grandes centros urbanos. Mas é no Nordeste onde estão os maiores índices de mortalidade infantil. De cada 1000 crianças, 74 morrem antes de completar 1 ano de idade. Com base nessas informações, Andréa mandou 2 trabalhos para a Unicef no ano passado. Ela queria denunciar a situação dos menores de rua de Fortaleza. Acabou sendo convidada para participar da Eco 92, junto com dezenas de crianças do mundo todo, que também tinham como objetivo chamar a atenção para os problemas da infância e da adolescência. Andréa teve uma participação tão importante que agora recebeu o convite para representar o Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos em Viena, na Áustria. Até mesmo os melhores amigos dela se surpreenderam com a notícia. O discurso da Andréa na Conferência sobre os Direitos Humanos ainda não está pronto, mas ela pretende basear tudo o que vai dizer neste documento, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas a Andréa não pretende fazer nenhum elogio ao Estatuto, bem pelo contrário. Ela quer mostrar ao mundo todo que os direitos da criança no Brasil só existem mesmo no papel. No Estatuto, eles falam muito de direito à escola, direito à saúde, direito à família, posição na sociedade, né, da criança. A gente vai crescendo e vai vendo que a vida não é só uma fantasia, né? A gente vai vendo que existem outras crianças da nossa idade, como a gente, que vivem sofrendo aí e que podiam ser igual a nós ou então melhores, né? Todos nós poderíamos viver na mesma classe social. Eu vejo muita discriminação nisso tudo. Para as dezenas de crianças que vão estar em Viena, Andréa quer fazer 2 reflexões que já colocou no rascunho do discurso. Ela diz: o homem já foi à Lua e quem sabe chegará ao planeta Marte. Mas quando será que ele viajará por dentro de si mesmo? O Brasil possui uma dívida bem maior que a eterna dívida externa. É a dívida humana. Veja depois dos comerciais, são arrancados no Brasil. É que a maioria da população não escova os dentes, nem tem dinheiro para pagar dentista. Resultado, é cada vez mais difícil a gente encontrar alguém que tenha um sorriso bonito. Os sorrisos bonitos que você acabou de ver, infelizmente, são exceções. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o brasileiro tem o 6º sorriso mais feio do mundo. Isso por causa das cáries e da falta de dentes. No Brasil, apenas 15% da população recebem atendimento dentário. Os outros 85% nascem, crescem e morrem sem fazer uma única visita ao dentista. O atendimento dentário no nosso país vive uma contradição. Por um lado, somos o 3º país do mundo no número de dentistas, melhores em técnicas de odontologia. Por outro lado, temos uma quantidade enorme de desdentados. Olha só estes dados. 98% da população tem cárie. 25 milhões de brasileiros não têm um único dente na boca. 30% dos jovens até 18 anos já perderam pelo menos um dente. E 75% da população com mais de 60 anos usam dentadura. Além da falta de dinheiro, o medo do dentista também afasta as pessoas do tratamento.
A herança deixada pelos primeiros profissionais mostra técnicas rudimentares. Não havia anestesia. Nas fotos antigas, o dentista tinha sempre cara de mal e o paciente aparecia sempre com cara de assustado. Até hoje, essa imagem ainda é usada. Quem não se lembra do dentista interpretado por Cécio Tirré na novela Pedra sobre Pedra? Quando ele queria castigar a mulher, era só sentá-la na cadeira. Tudo pela higiene bucal. Ainda hoje este é o clima na sala de espera do dentista. Ar de ansiedade e olhares preocupados. Essas pessoas estão num posto de atendimento do INAMPS na zona norte do Rio. Elas chegaram cedo e pegaram uma das 18 fichas distribuídas. Dos 14 postos existentes no Grande Rio, só 4 fazem obturações. Nos outros, a única opção é a extração. A maioria dessas pessoas não tem como se preocupar com a questão estética. Se a gente for fazer um tratamento fora, é muito caro, a gente não pode pagar. Então o jeito é tirando o dente, né? Arrancar os dentes. Quantos dentes você já arrancou, você sabe? Ai, tantos. Tá quase acabando já de arrancar. Você nunca resolveu tentar um tratamento? Já, mas não tinha condições de pagar, né? E pra ir de graça é difícil pra caramba, né? É difícil, mas não é impossível. A prova está aqui neste consultório, o Núcleo de Estudos Odontológicos, NEO. Ele foi criado para tentar melhorar o atendimento às pessoas carentes e, ao mesmo tempo, despertar nos dentistas a importância social da profissão que escolheram. O núcleo funciona em Niterói, no estado do Rio. Já formou mais de 800 dentistas e atendeu mais de 2.000 pacientes. Aqui, o aluno é que paga $150 por mês para fazer o curso de aprimoramento. O paciente paga apenas uma taxa de 60 mil cruzeiros e recebe todo o tratamento. Eu optei por aqui, porque eu acredito também no tratamento daqui. Eu sei que eles têm boa técnica, higiene. Eu procurei saber isso tudo, se era descartável, se era tudo assim de... tudo legal. Então, está satisfeita, pode sorrir à vontade agora. Eu posso, né? O seu Amauri da Silva tem 61 anos e tinha perdido 3 dentes da frente. Para recuperar o sorriso, ele teria que gastar no mínimo 30 milhões de cruzeiros, o que seria impossível para um funcionário público que ganha pouco mais de 3 milhões de cruzeiros. O senhor às vezes ficava com vergonha de estar sem os seus dentes? Olha, vergonha não, mas a gente teria, sempre não está rindo muito não, né? E hoje em dia pode rir? Hoje pode. Pode? Hoje pode rir, sim. Não está satisfeito? Tá, estou satisfeito. Para o professor João Galan, o açúcar não é o maior culpado por nosso sorriso ser um dos mais desdentados do mundo. Existe uma parte também associada a isso, que é a educação, né? A educação que vem desde o primário, desde da fase inicial, que é uma educação dentro de casa, da valorização dos dentes, as escolas valorizando, até que esse indivíduo chegue a uma idade adulta e possa valorizar seus dentes, como um todo, né? A melhor arma contra a cárie é a prevenção, e a grande aliada nesta tarefa não requer grandes investimentos ou tecnologia. É a boa e velha escova de dente. Você pode até achar que o preço ultimamente anda meio alto, mas vale lembrar que uma escova como esta não custa mais que um maço de cigarro. Mesmo assim, apenas 20% da população usam escova de dente. Se este número fosse maior, seria possível evitar a dor, a despesa com o dentista e as falhas no nosso sorriso. Para garantir esse sorriso bonito, principalmente nas crianças, e garantir o atendimento nas comunidades carentes, o humorista Mussum doou ao Morro da Mangueira um consultório dentário. Quem tomou banho hoje? Quem escovou os dentes hoje? Quem fez pipi na cama hoje? O consultório ficou fechado por 3 anos, porque faltavam anestesia, agulha e outros medicamentos. Só este mês foi possível começar o atendimento graças a algumas doações. O sorriso do mangueirense, o sorriso do brasileiro, da criança brasileira, é um cartão de visita para o mundo. Então tem que cuidar dos dentes, por favor. O flúor, cuide, gente, passe, dá uma escovadinha. Dá uma fervida na água que não pega a cólera. Cóleres.
Nem na intimidade da sua casa o brasileiro está livre dos impostos, porque eles já vêm incluídos nas contas que a gente paga pelos serviços básicos, como da luz, o fornecimento de gás, paga-se pela água. O uso da linha telefônica também é taxado. Até para andar de elevador nós temos que pagar, porque existe uma tal de taxa de licença para elevadores, montacargas e escadas rolantes, dentre mais de 50 obrigações que pesam muito no nosso orçamento. Este cidadão sabe na ponta do lápis quanto paga de impostos a cada mês. Na experiência dele, sempre sobra mês e falta salário. José de Souza é gerente no supermercado e paga 18% de impostos diretos, INSS e imposto de renda. Os demais são impostos indiretos, a maior carga de tributos que pagamos. Deveria se pensar em alguma coisa para reduzir essa carga de tributos que o comércio paga ao governo. Então, se diminuísse, eu tenho certeza que eles repassariam isso por preço ou por outra. Os alimentos seriam mais baratos. A cesta básica contém produtos essenciais à sobrevivência de uma pessoa. Ainda assim, ela não escapa dos impostos. Em cima de cada um desses 12 alimentos, o consumidor está pagando cerca de 10% em impostos. Veja o exemplo do arroz e do feijão no Rio de Janeiro. Eles são taxados assim: 7% de ICMS, 2% de FIM social e 0,65% de PIS. E sobre o açúcar, além desses três, paga-se também 9% de IPI. Para outros produtos de consumo popular, a taxação é ainda mais alta, como no caso do cigarro. Os impostos representam aí 82% do preço de um maço. Ou da cerveja, que vem com 40% de impostos embutidos no preço. A senhora acha que nós temos um bom retorno social em função dos impostos que nós pagamos? Não, acho que não. De maneira nenhuma. Infelizmente não, por isso que temos essa sonegação absurda. Os impostos são muito, mas o que eles fazem com o dinheiro dos impostos a gente não vê. Esse buraco já tem história, ele convive há uns 8 anos com essa comunidade e já ganhou o apelido de Buracón. Cada vez que chove, ele reabre. Esse buraco é da competência do Departamento Geral de Vias Urbanas, que por sua vez recebe um repasse de verbas da Secretaria de Obras do município, que recebe dinheiro da Secretaria de Administração, que recebe verbas dos nossos impostos. O fato é que esse buraco está por aqui até hoje e você pode perceber para onde é que o nosso dinheiro está indo. A verba destinada à educação também passa por um caminho complicado. Aí está. O dinheiro sai do Tesouro Nacional para o Ministério da Educação. Daí para o Fundo de Assistência ao Estudante. A seguir, vai para o governo do estado, que distribui para a prefeitura, que envia para a Secretaria Municipal de Educação, que finalmente manda o dinheiro para a escola. As universidades federais, como a do Rio de Janeiro, sofrem com a falta de verba crônica para as prioridades do ensino superior. 90% do dinheiro é para o pagamento dos funcionários. O reitor tem que se virar para arrumar a verba das pesquisas. Numa época de crise, como foi do ano passado, o Ministério da Ciência e Tecnologia, onde poucos recursos foram passados para a de pesquisa, obrigou com que os reitores das universidades pusessem dinheiros de manutenção do campus nos laboratórios, nas bibliotecas, mais que justo. Os hospitais públicos, em geral, também sofrem com a má distribuição dos impostos. O Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, é um dos maiores do país e mal consegue atender ao seu público. 4 milhões de moradores da Baixada Fluminense. 80% de todos os leitos e serviços do Hospital da Posse estão desativados. É que falta verba para contratar gente e para comprar material também. O abandono aqui já dura tanto tempo que os leitos estão cobertos de poeira. Toda vez que eu venho assim, o portão fechado, falta isso, falta aquilo, não tem material, não tem nada. Ricardo Vasconcelos utiliza o serviço de saúde pública há 8 anos, desde que foi aposentado por invalidez. Ele acha que todo mundo deveria ser bem atendido como ele é num hospital federal. Se eu pago meus impostos, se eu sou um cidadão, eu acho que não faz mais do que obrigação do governo me atender bem. Eu pago o que eles pedem.
Este tributarista tem 3 sugestões para aumentar a arrecadação de impostos e melhorar a aplicação dos recursos. Uma primeira é a redução dos impostos para cada indivíduo. No Brasil, o que ocorre é que poucos pagam muito e tem muita gente que não está pagando imposto. Um segundo ponto é uma reforma da máquina administrativa fiscal, para que, se tendo menos a cobrar, ou valores menores a cobrar, se possa cobrar de todos. E, em terceiro lugar, uma transparência efetiva dos gastos públicos, para que o contribuinte que paga o seu imposto saiba exatamente onde é que os recursos estão sendo aplicados. O leão americano tem tanto apetite quanto o brasileiro. Tal como aí, aqui, o governo não espera o trabalhador receber o salário para pegar a sua parte. O leão vai direto no contra-cheque do cidadão. E só no contra-cheque são 4 impostos. 2 são federais, o imposto de renda e o seguro social. O terceiro vai para o Estado e o quarto e último para a prefeitura. Em alguns casos, significa um desconto de 40% do salário. Mas há rombos maiores ainda, principalmente agora com a nova lei proposta pelo presidente, que está sendo votada pelo Congresso. Ele quer resolver o problema da economia americana e aumentar ainda mais o imposto. A carga também, como no Brasil, não fica apenas no contra-cheque. A porcentagem varia de estado para estado. Aqui em Nova York, os preços das mercadorias ficam mais caras 8,25% na hora de serem pagas nas lojas. E também nos restaurantes. Nos preços do cardápio não está incluído o imposto. Ele só aparece na hora de tirar a nota fiscal. Nesse caso aqui, eu gastei $56,45. De imposto, eu estou pagando $4,66. Ou seja, um total de $61,11. O dinheiro vai ser gasto em escolas, a polícia, o corpo de bombeiros, a limpeza das ruas, coleta de lixo e abrigo para as pessoas sem casa recolhidas nas ruas. Mas a maior bocada mesmo é do Leão Federal. E de cada $10 que ele morde para o governo, 3 vão para o Pentágono, Departamento de Defesa, construir aviões, mísseis, tanques e manter o maior contingente militar do mundo, 2 milhões de soldados. Uma despesa que o Brasil não tem, pelo menos nessas proporções. Mas, em compensação, é raro aqui nos Estados Unidos o pai pagar escola para os filhos até o nível colegial. Muita gente importante neste país mantém os filhos em escolas públicas. O ensino é de graça até a universidade e inclui livros, cadernos e todo o material escolar. País rico, os Estados Unidos tratam bem os pobres e desempregados. Há famílias vivendo há 2 gerações por conta do governo, com casa de graça e um cheque todos os meses, como se fosse um salário. A assistência social consome a metade do que o governo federal arrecada em impostos. Quem paga é o contribuinte. E se não pagar, cadeia. Esta mulher, Leona Helmsley, é uma milionária, dona do Empire State, o famoso prédio de 102 andares em Nova York. Sonegou o imposto, foi presa e cumpre pena na prisão federal do estado de Kentucky. Como Al Capone, poderoso chefão da máfia na Chicago dos anos 30. Apesar de todos os seus crimes de morte, escapou de todas as condenações. E só acabou preso pelos intocáveis de Eliot Ness, porque sonegou um imposto de renda. O índice para o reajuste... Mas agora há um remédio que é fatal para elas. Uma pílula anticoncepcional. Elas são quase invisíveis. No parque, passam correndo, driblando o nosso olhar. Mas nós sabemos que elas estão ali, bem debaixo do nosso nariz. Só mesmo prestando muita atenção, a gente consegue identificar o inimigo, a pulga. Ela pode até parecer inofensiva, mas é capaz de transmitir muitas doenças. A mais comum é provocada por um verme que se aloja no intestino do animal ou do homem. Existem 2.400 espécies de pulgas pelo mundo. A maioria vive na selva, mordendo ursos, tigres, macacos, enfim, todos os mamíferos. As nossas pulgas são urbanas e são as mesmas espécies que atacam gatos, ratos, galinhas, cães, pombos e os homens. A pulga é um dos bichos mais antigos do mundo.
Contemporânea da barata, os estudiosos afirmam que a pulga existe há mais de 350 milhões de anos, muito antes dos dinossauros. Elas resistiram a tudo. Os dinossauros morreram, quase acabou o mundo, os homens apareceram e elas aguentaram firme. E estão aqui até hoje. Quantas pulgas, mais ou menos, você acha que você pega de cada um? Ah, minha filha, eu não sei, nunca contei, né? Mas quando eu dou banho, sai o balde cheio. A gente tira e dá banho. Enquanto o dono do cachorro e eu estamos concentrados na entrevista sobre as pulgas, o cachorro está concentrado em outra coisa. Reparou como ele está quietinho? Muito pouco. Porque a gente cuida, né? se não cuidar, ele tem, né? Ai, não, olha o que ele está fazendo. A pulga é um super inseto. Uma fêmea suga por dia uma quantidade de sangue 15 vezes superior ao seu peso. Ela também dá saltos olímpicos. Consegue pular até 20 centímetros acima do chão. Para fazer uma comparação, seria o mesmo que uma pessoa do meu tamanho, 1,60 m, conseguisse, num único salto, alcançar 60 metros de altura. Ou seja, um prédio inteiro de 20 andares. A vida das pulgas não é das mais felizes. Elas não têm moradia certa, pulam de casa em casa. Elas também namoram, mas amor de pulga dura pouco. Elas fazem sexo uma única vez na vida. A fêmea armazena as células reprodutoras do macho e passa a botar 27 ovos por dia durante o resto da sua vida, que pode durar até 3 meses. Cook hoje quase não tem pulgas, mas chegou a ficar careca por causa delas. De tanta mordida que levou, pegou a maior alergia na cabeça. Uma alergia que agora está nas patas. E a pulga, ela pega, assim, nas partes onde o pelo é mais baixo. Como assim, por exemplo, na pata. Ele tem alergia à pulga. Isso aí é uma alergia. É uma alergia à pulga. Porque uma pulga ou outra sempre fica, né? É. As pulgas abandonaram o Cook, mas encontraram em Dobby uma moradia fiel. Aqui elas passeiam tranquilas, escorregam, encontram os melhores caminhos. Mesmo depois do banho antipulgas, olha elas aí circulando de novo. Tudo você acha que o antipulga, o banho antipulga demais, um inseticida vai fazer mal? A gente fica com medo. E eu tenho notado, estou esperando um anticoncepcional. É exatamente o que você ouviu. Um anticoncepcional para pulgas. Claro, os comprimidos não são para as pulgas, mas para os cães e os gatos. Esse pequeno super inseto é um especialista no teste de resistência e um desafio para os biólogos. O produto age apenas nos insetos que têm uma substância chamada quitina. Os mamíferos não têm quitina, ele não faz absolutamente nada nos mamíferos. Ele não mata por intoxicação, ele não mata por envenenamento. Ele mata a pulga pelo ciclo biológico dela. Ovo de pulga, como qualquer ovo, não para em pé. Escorrega e cai no chão. Com a pílula, a larva não tem força para furar a casca e morre ali dentro. Sem a pílula, a larva fura o ovo, sai para a vida e vai formar o seu casulo. Quando esse estiver pronto, a pulga pode sobreviver até 6 meses dentro dele. As férias felizes viram um pesadelo na hora da volta. Quando a gente entra em casa, morrendo de saudade, tudo é um estímulo. Não para nós, mas para as pulgas. Os casulos estouram. As pulgas, recém-nascidas e famintas, encontram a primeira perna da vida delas. Um paraíso. Acabar com as pulgas é impossível. Impossível. Porque muitas espécies, como eu disse, são de animais silvestres e essas espécies vão se perpetuar na natureza através desses animais silvestres. Brigar contra as pulgas parece uma luta invencível, mas nada impossível. Quem divide o espaço com o amigo mais fiel tem seu jeito para driblar este inimigo quase invisível. Aos poucos fomos dedetizando com alguns produtos, como eu já falei, e erradicamos totalmente. Hoje, se eles se coçam, é outro motivo, menos pulga.